Olá, Meritizar aqui. Eu estou aqui para falar com você que tem a mente, o coração aberto para escutar percepções diferentes, para aprender. E aqui eu vou dividir com você aquilo que eu acredito, né? De que forma nós podemos evoluir de forma mais rápida. Então vamos lá. Primeiro, eu queria dividir aqui com você o que eu acredito sobre expansão de consciência, sobre evoluir espiritualmente. Eu acredito que é quando você consegue ter uma percepção das situações ou das pessoas de uma forma mais elevada, com os sentimentos mais elevados, de amor, de gratidão, de compaixão. Então, a partir do momento que você tem uma percepção diferente sobre aquilo que você vive, você está elevando a sua consciência, você está expandindo a sua consciência, porque você não está limitada àquela situação. Ou seja, e quando você vai expandindo a sua consciência, você vai naturalmente gerando mais amor dentro de você, né? E mais gratidão, mais sentimentos elevados, a autorresponsabilidade. Então você deixa de ficar naquele mimimi, de achar que as pessoas são culpadas ou de que o fulano fez isso comigo. Eu vou aqui explicar. Vou dar exemplos aqui para que você consiga entender um pouco melhor da forma como eu entendo a expansão de consciência. Então, por exemplo, vamos supor que você briga com alguém, né? Então vocês estão ali na mesma frequência, na mesma sintonia. E aquela briga gerou aquela raiva, aquela mágoa dentro de você. Então você apenas vai olhar para aquela situação e para aquela pessoa com os olhos da raiva, da mágoa. Ou seja, você vai falar, poxa, aquela pessoa é uma traiçoeira, é isso, aquilo. Porém, quando você elimina essas emoções negativas, quando você limpa essas emoções, você naturalmente eleva a sua consciência. Por quê? Porque no lugar dessa mágoa, no lugar dessa raiva, você vai começar a sentir compaixão, né? É isso que os meus clientes, por exemplo, dentro da sessão, elas começam a sentir. É até engraçado que elas falam assim, nossa, mas cadê aquela raiva que eu sentia? E elas começam a olhar e falam, puxa, eu tenho dó. Mas nem dó não é bom, porque dó a gente olha com uma inferioridade. E pena também. Então você tem que olhar com um olhar de compaixão, de entender a situação da pessoa, né? E tentar compreender o porquê que ela age dessa forma. E assim emanar bastante amor, bastante luz. Para quê? Para que ela também progrida e evolua. Quando o ser, né, quando a pessoa ela já está com a expansão muito ampliada, ela entende que todos nós somos um, então não existe separação. Por isso que aqueles grandes avatares, eles fazem tanto pela humanidade, porque eles entendem que não adianta eles evoluírem sozinhos, todo mundo é um só. Entende? Não existe essa separação. Esse aqui é inferior e eu sou superior. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você expande essa consciência, menos você se sente superior a alguém. Por quê? Porque você entende que ele também é uma parte sua. Então você também quer ajudá-lo a que ele evolua. Então, quando você expande a sua consciência, quando você evolui espiritualmente, você começa a elevar o seu sentimento, as suas emoções, ou seja, você começa a gerar mais amor, mais gratidão, mais compaixão dentro de você. E também, então, voltando, quando você expande a sua consciência, você muda a sua percepção daquela situação. Então você já não olha mais para ele com aquela raiva, com aquela mágoa. Você começa a tentar, você começa a perdoar, você começa a entender o porquê que ele é desse jeito. E como, né, cada um é responsável pelo seu crescimento, cada um tem o seu livre-arbítrio de crescer ou não, você tem a compaixão de entender que ele está no lugar onde ele quer estar e você respeita isso, e aí você emana amor, você emana luz, você imagina essa pessoa sendo iluminada, essa pessoa sendo muito feliz. Porque hoje a gente fala muito sobre perdão. Mas o que é o perdão? Perdão é quando você lembra dessa pessoa e você consegue lembrar dela muito feliz, ela próspera, sabe? É quando você consegue imaginar ela muito próspera, ela muito feliz e sentir alegria.
né? E não simplesmente visualizar ela, tá, ok, eu visualizo ela bem feliz, mas eu tô sentindo um certo desconforto. Não. Quando você perdoa de verdade, você realmente consegue olhar, lembrar dela e imaginá-la feliz e próspera, mas sentindo verdadeiramente alegria, né? Aquela coisa de torcer para que aquilo aconteça. Isso é o perdão. Por isso que é tão difícil perdoar, né? A gente fala muito de perdão, mas de boca para fora. Fala que gosta de uma parte da pessoa e não gosta de outra. Isso é ilusão. A pessoa é uma coisa só. Ego e essência é uma coisa só. Não tem como você amar uma parte e a outra não. Então, o verdadeiro perdão, quando você lembra dela e sentir alegria, perdoou. Então, isso é uma forma de você evoluir, de você crescer mais rapidamente. É quando você limpa as suas emoções. Por exemplo, mais um exemplo. Há 2 anos atrás, eu ouvi falar sobre o professor Hélio Couto. E olha só, eu escutei um vídeo dele e um dos vídeos, logo aquele, né? Você vê que nada é por acaso. Eu escutei ele falando assim, porque eu colapso, porque é eu que materializo, eu que isso, eu que aquilo. Eu escutei aquilo e falei, nossa, mas que professor mais arrogante, né? Olha isso. Para quem não conhece, o professor Hélio Couto, ele é um estudioso, ele é um professor incrível na área da mecânica quântica e ele tem divulgado esse trabalho incrível e eu super recomendo a não só apenas estudar a ressonância, a mecânica quântica, mas também pedir a sua ressonância. Eu acho que é uma das ferramentas mais incríveis para você expandir a sua consciência. Grandes nomes, assim, eu não posso falar, mas grandes nomes aí que tá rolando na internet, eles usaram muito a RH, muito, mas usaram muito essa ferramenta. Então, eu super indico para você. Então, voltando à história, há 2 anos atrás eu escutei ele e falei, nossa, mas que arrogância desse professor. Ou seja, eu não tinha a consciência suficiente para entender o que ele estava falando. E na verdade, eu sou arrogante, eu é que dentro de mim aquilo ressoou, então a arrogância estava dentro de mim, e estava mesmo. E durante esses 2 anos, como eu vim fazendo muito trabalho de cura, mas muito trabalho de cura, não que eu não tenha para fazer, eu ainda tenho, mas eu fiz muita limpeza de verdade. Então o que aconteceu? Quando eu escutei ele de novo, como a minha percepção, como eu já estava mais limpa, né, vamos dizer assim, já tinha limpado muita coisa, eu comecei a enxergar aquele professor com os outros olhos. Então, assim, eu tive uma certa expansão de consciência. E quando eu escutei aquele professor novamente, eu falei, gente, mas que coisa linda esse professor. Que professor incrível. Então, todas as vezes que você tem uma percepção positiva sobre aquela mesma situação, é porque a sua consciência ela se expandiu, ela se elevou. E eu acho que uma das ferramentas incríveis para te ajudar nisso, por isso do processo, são as curas emocionais que você vai fazer. Existem N ferramentas. Eu, por exemplo, uso a ferramenta da EFT. Foi a EFT que me curou da síndrome do pânico e também da super mágoa e raiva que eu tinha do meu ex-marido, por exemplo, que eu não sei se você viu o meu relato ali na minha fanpage, que eu conto da minha história, né, que eu passei pela violência doméstica. E eu fiz muita cura. Eu sinceramente, eu acredito, eu falava assim, eu vou odiar esse cara pro resto da minha vida. Eu nunca achei que fosse possível eu perdoá-lo, né? E eu sentir esse carinho que eu sinto por ele hoje, sabe? E não tem nada mais libertador do que eu sentir esse carinho por ele. Porque a mágoa, a raiva, ele tem um gosto ruim, ele é pesado, ele bloqueia não só a nossa parte física, mas todos os nossos caminhos financeiros, prosperidade, relacionamento,
Todas essas emoções, elas bloqueiam mesmo os nossos caminhos. Então, por isso que é tão importante a gente ir limpando. E existem várias técnicas, né? E eu fiz várias, assim, muitas. Então, é isso. E aí depois, né, voltando novamente, né, quando eu comecei a ouvir, eu já tinha uma percepção diferente. Então, a mesma coisa com meu ex. Eu sentia raiva e ódio dele, mortal. Eu falei assim, não vou perdoar, porque se eu perdoar... Porque o que eu sentia? Que se eu perdoasse, eu estaria conivente com o que ele fez comigo, né? Então, eu acreditava nisso. Então, por que eu vou perdoar? Não vou perdoar. Então, eu ficava naquela. Só que aquilo era muito pesado, era muito pesado. E quando eu fiz o trabalho de EFT... curei, limpei, até que eu comecei, depois que você vai tirando toda a raiva, toda a mágoa, né, vai brotando uma pena, um dó, porque você fala, ai, coitado desse ser, mas isso também não é bom, porque ele está mais ligado a um sentimento de indiferença, de você olhar para a pessoa como um ser inferior, do que qualquer outra coisa. Então, o bom mesmo é você sentir compaixão, né? Porque eu não sei se você sabe a diferença de dó e compaixão. Dó é quando você fala, ai, coitado, ó, judiação, coitado daquele ser humano. Né, o dó e a pena. E a compaixão não, a compaixão você realmente entende a dor dele, sabe, mas você também sabe que é o caminho dele, que é o que ele escolheu. Então você respeita e você consegue sentir amor, né? E não apenas aquela dó que você tem vontade de chorar junto. Não, porque você tem que chorar junto. Você tem que entender o outro, estar à disposição, mas sem ter que carregar aquele peso do outro para você, tá bom? Então, quando eu limpei e quando eu realmente senti que eu perdoei, nossa, hoje, por exemplo, gente, eu fecho meus olhos, eu lembro dele feliz, próspero, ganhando bastante dinheiro, com uma pessoa incrível do lado dele, eu realmente sinto uma alegria muito grande, né? Lógico que tudo isso é um processo, né? Tudo isso é um processo, é uma cura que você vai fazendo dentro de você. Então, quando você começa a enxergar de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, de uma forma mais elevada, é quando a sua expansão de consciência está acontecendo. E também quando você começa a entender que você não é superior a ninguém, que nós aqui estamos para juntos crescermos junto. Então, é claro que ainda falta muito para mim, mas assim, muita coisa a gente entende no racional, mas a expansão de consciência não é entender no racional. Não é falar que, ai, tudo bem, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que... Não. Isso fica apenas no mental. A expansão de consciência, ela se dá quando você sente de verdade esse amor, sente de verdade esse perdão. Então é uma busca de todos nós. Então a forma de evoluir mais rapidamente é você realmente se curando, é realmente olhando para suas sombras, olhando aquilo que você precisa curar, olhando aquilo que você vai trazendo, os próprios defeitos também, né? Porque egoísmo, arrogância, porque a gente acredita que está no outro, mas tudo que a gente olha e reconhece é porque está dentro. Então, quando você começa a entender tudo isso, você começa também a gerar autorresponsabilidade. Então, tudo isso vai gerando essa expansão de consciência. Então, é isso. Você quer evoluir? Faça muita limpeza, passe por vários processos de autoconhecimento, é voltar-se para dentro, não é fora. A elevação está dentro de nós, é vencendo os medos, transmutando toda a parte obscura em luz e amor, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Grande beijo!